Vamos lá, né? Boa tarde novamente. Dá início à nossa reunião de 12 passos, de A e NA. Hoje mais cedo, né, durante a temática do Mateus, nós tivemos um embate aí, né? Que consistiu na palavra, vamos ver se vocês lembram a palavra, importantíssima. Qual que era? Nós estávamos conversando até mesmo com o Paulo. Paulo questionou alguma coisa aí. Vocês lembram? Lembra, Paulo? Não lembra? Uma palavra-chave, uma palavra-chave. Conhecimento. Não. Também, estava perto, mas assim, né? Estava relacionado porque tinha a ver com o conhecimento. Mas o que me causa a falta de conhecimento? Prática. Teoria, prática. Ação. Não. A falta do conhecimento. Isso! Quem falou? Como é que é, Felipe? Insanidade. Porque uma pessoa que até conhece a programação, por isso que eu expus isso para vocês, né? Gostei do embate por causa do seguinte. O Mateus trouxe, né, aquela literatura temática em cima dessa temática que ele estava falando quando foi, né, questionado pelo Paulo, né? E baseado no que ele estava pensando, que assim, se o cara tivesse muito conhecimento, que era garantido que ele ficasse limpo, que ele entrasse realmente em recuperação. E eu concordo com o Paulo que conhecimento, sabedoria é muito importante. Mas a sabedoria, ela consiste em fazer todas as coisas. Por quê? Porque realmente, se você tiver sabedoria, você vai obedecer, tá? E vai dar certo. Porque você vai obedecer. Mas muitas das vezes a pessoa que sabe, aí já não é sábio, né? É só inteligente, que sabe muito, acha que não deve fazer certas coisas. Não precisa. Ah, não. Isso aí era lá no início, lá quando eu estava aprendendo, tudo bem, agora que eu já sei, eu preciso fazer isso, mas não. Mesma coisa é uma pessoa em recuperação. Quando ela está num processo de recuperação mesmo, ela vai a reuniões, ela está sempre envolvida nas literaturas, ela está sempre envolvida com alguma coisa na atmosfera da recuperação. É o mesmo que tivesse fé sem obra? Praticamente isso. Parece muito com a fé sem obras, que não adianta. Você ter o conhecimento e não aplicar, não, você não ter. Não vai adiantar, ué. E aí, por que eu estou falando disso? Porque eu vou explicar de novo, mais um pedaço, para que eu volte, né, a falar o porquê que eu estou falando disso. Quando você... eu vejo muito isso. E eu me policiei demais no início por causa disso. Eu tinha medo. A cada passo que eu dava, a cada evolução minha em recuperação, eu me atentava muito para isso. Para não deixar que o meu orgulho ou o meu pensar, né, de ser sábio, de ter adquirido já o conhecimento, me parasse, me interrompesse e não deixasse eu dar continuidade na minha recuperação. O que é a continuidade da recuperação? A doença, ela tem cura? Não. A gente sabe que não tem cura, não é? Então o que a gente tem que fazer para que essa doença ela fique estancada? Mas me faltou uma palavra. Praticar o programa. Praticar o programa diariamente. Porque a doença, eu vou fazer um paralelo com o Glaucio, ele falou assim que a fé sem obras, né? Então vamos levar lá para o lado espiritual também. Tá. A fé sem obras é morta, certo? E a adicção sem manutenção da recuperação, meu filho, você não tá, você vai acabar recaindo. Se você não tiver essa manutenção diária, porque a doença ela não tem cura. Se você não regar todo dia, né, a sua recuperação, dar manutenção todos os dias, uma hora você vai acabar caindo. E a gente vê isso acontecendo com várias pessoas que têm um tempo substancial livre. O que é um tempo substancial livre? É um tempo acumulado já em recuperação, né? Que às vezes não é nem totalmente uma recuperação, às vezes é só uma abstinência, né? Está há tempo já abstendo e aí acha que está em recuperação. Mas por quê? A recuperação ela consiste no quê? Ela consiste em parar de usar droga. O que mais? Mudar seus comportamentos, seus hábitos, suas companhias, tá? Tudo isso é importantíssimo que se faça. Isso tudo faz parte da manutenção da recuperação. Se eu paro de usar droga,
Mas continua indo. Nas baladas onde são regadas a droga, é a mesma coisa da parte espiritual, Deus está sendo purificado por um poder maior do que eu, né, por Deus, e continuar indo no inferno. Continuar pecando. Aí, por que eu estou falando isso agora? Eu vou voltar lá e falar o porquê, porque o enunciado, né? O enunciado não. A palavra-chave aí que eu falei, qual que é? Insanidade. O que é insanidade? Praticar as mesmas coisas buscando um resultado diferente. Olha lá, o que é? Como é que é classificado a insanidade? Fazer as mesmas coisas buscando um resultado diferente. Cara, não tem como. Se você fez as coisas erradas, deu errado, não deu? Vocês estão aqui. Se tu começar a fazer as coisas erradas, vai acontecer o quê? Vai dar errado, é inevitável. É uma matemática, é isso mesmo, é uma matemática. Errado com certo, errado. Certo com errado, errado. Certo com certo? Certo. Errado com errado. Agora eu te perguntar agora, se teria como você fazer as coisas certas e o errado ao mesmo tempo, não tem como. Fazer o certo e o errado esperando o resultado correto, não tem jeito. Não vai dar. Não vai dar. Você pode até maquiar por um tempo. Tá? Maquia por um tempo. É o que acontece com várias pessoas que estão há algum tempo, que eu acabei de falar, um tempo substancial limpo. Acumulou um tempo limpo, e não é recuperação. Ah, mas pô, você me fala que isso não é recuperação? Faz parte da recuperação. Mas se você isolar o limpo, eu tô limpo, você não quer dizer claramente, né, que você está em recuperação. Conheço vários que só tamparam a garrafa e jogaram o cachimbo fora. Jogaram o canudo fora. Mas continua com a droga de vida que estava praticamente igual à vida quando estava usando droga. Desrespeitando todo mundo, xingando mãe, xingando pai, xingando filho, não convivendo com a família, não sendo uma pessoa sociável. Tudo isso consiste em recuperação. E insanidade é praticar as mesmas coisas buscando um resultado diferente. Se o que te levou para a droga foram os seus comportamentos adictivos, compulsão, obsessão e comportamento egocêntrico, se você continuar fazendo, aí você vai, não, aí beleza, aí você foi lá, foi fazer um tratamento, como vocês estão aqui, retira a droga, trata comportamento, obsessão e compulsão, tá? E aí você retorna e começa a fazer do seu jeito de novo. Você acha que vai acontecer o quê? Uma hora você vai chegar aqui de novo, se permitir, se o poder superior permitir que você chegue, tenha uma outra chance, né? A gente tem vários exemplos. Eu não sei se alguém já se atentou para isso, né? Vocês aí tiveram mais internações, mas quantas vezes você tiver os exemplos das pessoas que dão certo e das pessoas que não dão certo? Pô, mas que cara sabe a literatura pra caramba e conhece a programação, por que ele está internando tantas vezes então? E às vezes aquele cara, eu por exemplo, vou dar um exemplo. Eu cheguei numa clínica, eu era membro de Narcose Anônima, mas eu era membro há 5 anos já. Só que eu não conhecia literatura, eu não dava a mínima para literatura. Eu levantei a mão num ato de desespero, porque na verdade eu não fui na sala nem para parar. Eu fui para me comer biscoito e tomar café, eu estava com muita fome, eu estava morando na rua. A questão foi essa. A realidade foi essa. Então assim, eu não estava nem aí porque os caras estavam falando sobre recuperação, sobre modo de vida, nada entrava na minha cabeça. Quer dizer, não entrava não tinha nem, eu nem prestava atenção, cara. Eu também estava louco, porque eu nem parei de usar droga menina aqui na sala. Por isso eu falo com vocês que é importantíssimo separar primeiro. Parou, tirou a droga, agora vamos começar a trabalhar, né, a recuperação. E aí, quando eu vou para uma clínica, eu não sabia nada de literatura. Eu nem mencionei Narcóticos Anônimos dentro da clínica quando eu estava internado. Primeiro que lá não se falava porque era uma clínica cristã. Quem era da frente lá também não tinha um conhecimento sobre isso. E eu fiquei 9 meses praticamente isolado de Narcóticos Anônimos. Mas, como Narcóticos Anônimos não é o único caminho de recuperação, tá? Eu fiz os meus passos inconscientes lá dentro. Mas como assim? Sem saber de passo nenhum. Depois eu vim a conhecer os passos, quando eu saí da clínica, comecei a frequentar as salas, eu comecei a relacionar passo com cada comportamento meu dentro da clínica.
E aí eu identificava, mas isso aqui eu fiz isso. Vamos supor, dar um exemplo. Primeiro passo, admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção, perante a nossa doença, e que as nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. Prestou atenção nesse primeiro passo? O que eu fiz quando eu cheguei na clínica? A maioria das pessoas lá dentro estava lá para passar pano, para pegar um corpinho e voltar de novo para a rua, porque lá era voluntário. E aquilo ali eu vi, né? Que aquilo ali eu fui alertado, e eu prestei atenção. Depois tirou a droga, eu fui para lá, tirou a droga, eu fiquei prestando atenção. A minha mente começou a funcionar. E eu comecei a observar isso. Eu falei, Então eu falei assim, não, mas eu preciso. Eu sei que eu sou. E aí caiu a ficha que eu tinha uma doença incurada. E eu precisava tratar. Então ali eu já admiti. Quando eu falo admitir, eu tenho que colocar em ação esse admitir. Não é só uma palavra. O que é colocar em ação o admitir? É me prontificar a fazer o que fosse necessário. Mesmo aquilo que eu não gostasse. Tinha muita coisa que eu não gostava, viu, bicho? Lá dentro. Tinha muita coisa que eu não gostava. A maioria das coisas eu não gostava de fazer. A primeira coisa que eu não gostava de fazer foi trabalhar lá dentro. Trabalhar, não, chamamos laboterapia. A primeira coisa, sabe por quê? Porque o meu corpo estava acostumado com fazer corre, meu irmão. Pra lá e pra cá, sem responsabilidade, horário, pra nada. Tá? E aí, lá tem umas regras, tal hora é assim, e tal. Aí eu comecei, velho. Nossa, que trem ruim isso. Mas, como eu disse, eu tinha me prontificado a fazer uma boa recuperação. Então eu admiti que a minha vida tinha sido incontrolável, que eu era impotente perante a adicção. E assim, outros exemplos, eu não vou dar aqui para não encher muito. Antes de você continuar, o tema hoje de manhã foi chaves para a liberdade, né? Isso. O Matheus respondeu que frequentando a sala de NA e tendo contato direto, sem maquiar, um contato direto com o poder superior, não só o Pai Nosso, sabe? Tendo um contato. Sim. É a base, você acha que é a base? Concordo, sim, claro. Porque se você tiver um contato com o seu poder superior, com Deus, para você ter um contato com ele, você tem que ser submisso a ele. Primeiro já começa por aí. Você tem que ser submisso a ele. Tá? Se você é submisso a ele, o que te faz submisso a Deus? Qual que é a palavra? Obediência. Obediência. Tá? Então você vai obedecer a Deus. Deus não tem nada que Deus fala lá é alguma coisa que vai te prejudicar. É sempre para te proteger, para te edificar. Então, se você fizer, olha o que eu estou te falando, tem nada a ver com passo, né, com 12 passos, né? Mas tem a ver com passos. Parece que não tem, mas tem. Porque se você fizer essas coisas, eu estava fazendo esses passos lá, inconsciente, cara. Eu não sabia que era passo. Eu estava fazendo. Viemos acreditar, segundo passo, viemos acreditar que um poder maior do que nós pudéssemos desenvolver a sanidade. Eu, meu irmão, eu não acreditava em Deus. Eu não acreditava em Deus. Eu tinha ódio da palavra, do nome. Deus me perdoe. Ele me conhece, ele sabe. Ele sabe. Eu vou ficar mentindo, não adianta. Mas eu odiava o nome de Jesus. Porque criei em mim, na minha cabeça, uma imagem distorcida dos cristãos, né? E falava assim, Jesus te ama, Jesus. Nossa, eu vivi uma fase da minha vida que eu escutava isso demais e eu estava na pior, né? E aí eu questionava, que Jesus que é esse? Aí eu odiava, cara, eu odiava, sinceramente. E eu acabei convertendo lá dentro da clínica. Eu conheci Jesus, tá? Então, o que eu fiz? Eu fiz o segundo passo. Eu vim acreditar que um poder maior que eu pudesse me devolver a sanidade. Olha aqui, eu em plena sanidade hoje, com 12 anos acumulado desde a matriz, limpo e em recuperação, tá? Então é isso aí. Fala, pode